Olá, esse é o canal do Professor dos Dividendos. Quero apresentar para vocês um indicador importante a ser avaliado em nenhuma empresa. Trata-se do EBITDA. Você sabe como avaliar a verdadeira performance operacional de uma empresa? É através do EBITDA. Fique comigo até o final, tá? Dê o seu like se você gostar, compartilhe com seu amigo e se inscreva no canal. Bom, o EBITDA é mais um termo americano, né? Que traduzindo para o português, a gente traduz assim, ó, resumindo, né? Lagida. Bom, que isso que chama lagida? Significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Tá, mas por que eu preciso saber isso antes? É o que eu vou explicar para você. Não basta saber o lucro líquido? Não, porque o lucro líquido é o final. Como é que tu vai só comparar lucro líquido com o lucro líquido de empresas de segmentos diferentes? O EBITDA te proporciona isso. Essa é uma grande vantagem de tu entender, porque tu consegue comparar com empresas, obviamente, do mesmo segmento, mas com empresas de segmentos diferentes. Tu pode comparar uma empresa do petróleo com uma empresa do calçado, uma empresa de energia com uma empresa voltada ao banco, por exemplo. Então, qual é o EBITDA dessas empresas? Então, você vai conseguir comparar. Qual é o propósito? Né? Mas antes, entenda. O lucro, qual é o lucro? O lucro antes dos juros. Por quê? Porque se eu não pagasse juro, como é que seria o resultado? O lucro antes dos impostos. Se eu não pagasse impostos, como é que seria? Se não tivesse a depreciação, como é que seria o resultado? E a amortização? Então é a soma de tudo isso. Mas por que eu quero saber antes? Porque eu quero comparar com outras empresas. E veja que impostos são diferentes de empresas para empresas. Juros, umas pagam mais, outras pagam menos, outras não pagam. E depreciação? Veja que a estrutura financeira das empresas, o patrimônio das empresas sofrem depreciação diferente umas das outras. A amortização, mesma coisa. Então, como é que tu vai comparar? Tirando isso, esses fatores não existem na empresa. Isso é o EBITDA. Tu vai conseguir, então, comparar uma empresa com a outra. Então, o propósito, este indicador reflete o desempenho operacional de uma empresa, excluindo despesas não operacionais e efeitos contábeis que não impactam o caixa, foi o que eu acabei de explicar. Ao análise operacional. Ao desconsiderar juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA permite avaliar a eficiência das operações principais da empresa, ou seja, é a empresa em si, é o resultado dela em si. Se não tivesse esses impostos, imposto, amortização, juro e depreciação. Facilita a comparação entre empresas de diferentes setores ou regimes tributários, pois neutraliza os efeitos financeiros e fiscais. Ou seja, está todo mundo, todas as empresas no mesmo patamar. Não tem aqui não tem benefício fiscal, não tem um paga mais imposto, outro paga menos. Por isso o EBITDA. O lucro líquido é o final. Óbvio que tu vai comparar uma com a outra. Certo? Mas e o EBITDA é fundamental tu entender isso. Que é esse resultado antes dessas despesas. O EBITDA de várias empresas tu vai conseguir comparar. Que aí tu está excluindo imposto. Um paga mais, outro paga menos. Depreciação um tem mais, outro tem menos. Seguindo. Petrobras e Vale. O EBITDA dessas empresas no ano de 2023. Bom, Petrobras teve uma receita líquida de 490 bilhões de reais. O EBITDA de 214,42 bilhões de reais. Então esse foi o lucro dela antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Show, né? Bom, aí depois vem o lucro líquido, né? Mas antes, se não tivesse isso, então o lucro dela seria esse, de 214 bilhões de reais. A margem, então, o EBITDA foi de 43,7%. Ok, agora eu quero comparar com Vale. Vale 3 é o ticker dela.
Receita líquida 41,78 bilhões de dólares. Veja que esse eu quis trazer em dólar, foi proposital mesmo. Por quê? Porque nós vamos avaliar a margem EBITDA. Então, uma empresa, se ela vende mais para o exterior e a outra nem vende para o exterior, então a gente vai equalizar todas elas através do EBITDA, saber a sua performance operacional. Receita líquida 41,78 bilhões de dólares. EBITDA 19 bilhões de dólares. Então, vamos botar 20 vezes 6, 12, 120 bilhões de reais. Ainda assim, foi bem menos que, arredondando aqui, né? Bem menos que Petrobras. A margem EBITDA 45,5%, ou seja, né? Foram bem similares, né? Essa empresa aqui, a Vale atua no minério de ferro e a Petrobras com o petróleo. Então, o EBITDA é uma ferramenta valiosa para avaliar a performance operacional, mas deve ser utilizado em conjunto com outros indicadores financeiros para uma análise abrangente. Então, é importante saber quanto ela paga de dividendo, qual é o payout, quanto ela distribui aos seus acionistas, como está o PVP dela, como é que está o valor da ação em relação ao seu preço, a quanto ela está sendo cotada, como vem o histórico de cotação delas. Compare a cotação dela hoje com 5 anos atrás, com 10, por que caiu, por que aumentou. Então, a liquidez corrente, tem dinheiro em caixa? Não tem? A margem líquida operacional, importante. Então, são vários indicadores que você deve estudar. Eu trouxe esse aqui para apresentar para você como um dos mais importantes, né, que eu julgo. Se você gostou desse vídeo, então dê seu like, inscreva-se no canal e fico à disposição se houver alguma dúvida. Um forte abraço e tenha certeza, é muito bom receber excelentes dividendos.